Comandante, deixa eu te dar um recado. Do dia 26 até o dia 31 de janeiro vai acontecer a Jornada da Empresa Sem Caos. Na Jornada da Empresa Sem Caos, nós vamos te dar um mapa mostrando como você vai fazer para acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável e fazer de 2025 o melhor ano da história da sua empresa. É um treinamento online, ele é ao vivo e para você participar é muito simples, é só você clicar aqui na descrição desse vídeo ou no Spotify ou no YouTube e fazer a sua inscrição para participar. Tá esperando o quê? Vai lá! O que é a performance humana? Aonde que começa? Como que a pessoa começa a entender como ela pode performar mais? As pessoas que trabalham com excelência, elas têm o mínimo como ponto de partida. As nossas emoções são químicas. Explica por que toda emoção é química. 5% de quem a gente é consciente, 95% é inconsciente. Todo mundo tem um potencial para genialidade. Tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. Podcast que vai ajudar você, que é dona ou dono de uma pequena ou média empresa, a tirar sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Rogério Valentim. Meu nome é Elisiane Fonseca. E eu sou Marcelo Germano. Que legal tá aqui, né, cara? Foi emocionante esses últimos 3 dias. A gente Foi fez demais. uma entrega, aconteceu muita coisa legal. Tive a oportunidade de assistir um pouquinho a Elisiane e hoje ter você aqui, né? Elisiane, terapeuta de performance humana, treinadora corporativa, escritora, palestrante, pessoa incrível. Mas eu tenho que te perguntar, né, meu irmão? Por que a gente trouxe a Elisiane aqui? Bom, vamos lá. Gente, se prepara aqui, tô com altas expectativas, mas pega papel, caneta na mão, tira todas as distrações. Por que eu trouxe a Elisiane? A gente... uma vez eu vi o Wesley Delanogari falar o seguinte, ele falou assim, ó, antigamente eu não sabia nada e achava que eu sabia tudo. Aí eu comecei a estudar. Hoje ele é um doutor, fez doutorado, tem o PhD dele lá, enfim. E ele fala, hoje, quanto mais estudo, mais eu sei que eu não sei as coisas, né? É interessante isso, né? Quando a gente não sabe nada, a gente acha que sabe tudo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente sabe que não sabe nada. Trouxe isso para mim como lição de vida. E eu venho aqui nos meus estudos, e entre os meus estudos, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, através do Rodrigo Cardoso, que é um amigo nosso, foi palestrar no nosso evento, lá no programa EAG, e ele falou do Dr. Joe Dispenza, que é um neurocientista, e ele tem um trabalho incrível que ele faz lá nos Estados Unidos. E aí, quando ele me falou, eu me interessei pela obra do Dr. Joe Dispenza, comprei todos os livros. Vamos colocar aqui em produção, colocar o nome dos livros. Esse aqui é o Sobrenatural, né? Inclusive eu trouxe aqui, é o que eu tô lendo agora, mas eu já li o outro que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E aí, comecei a ler o livro e comecei a entender coisas que eu não entendia. E gostei muito da obra dele, o jeito que ele explica, ele é didático, ele fala de coisas complexas de uma maneira que a gente consegue entender. Eu fui pesquisar e eu sei que entrei no site dele e vi que ele tem consultores formados pelo Joe Dispenza. E aí, quando eu olhei, tinha uma consultora formada no Brasil, a única no Brasil formada pelo Joe Dispenza. E aí, é lógico, né? Imediatamente, entrei em contato com ela, bati um papo com ela, convidei ela para falar no nosso evento, ela falou no nosso evento, e a gente está aproveitando aqui, hoje vai gravar um podcast com ela. Então, ó, comandante, se prepara, tá? Deixa eu falar uma coisa, a maioria das empresas estão no modo sobrevivência, né? A gente já vai explicar o que é modo sobrevivência, mas provavelmente, só de eu falar um nome, se você está no modo sobrevivência, você já sabe do que eu estou falando, tá? Às vezes você está e não sabe, né? Enfim, está inconsciente disso, mas aí você vai saber. A maioria das empresas estão no modo sobrevivência. E eu sempre falo que a empresa é um reflexo do dono. Se a empresa está no modo sobrevivência, é porque o dono está no modo sobrevivência e reflete isso na empresa. Reflete na empresa e reflete na equipe. Então, eu quero saber o que é esse modo de sobrevivência e qual que é o outro modo que não é sobrevivência, né? Então, eu trouxe ela para a gente falar desses temas complexos de maneira didática e, de preferência, de maneira efetiva para você fazer uma grande mudança aí no seu negócio. Então, desliga todas as distrações, presta bastante atenção no que a gente vai falar. E foi por isso, meu fã. Que legal. Eu queria que você, Elisiane, se apresentasse do jeito que você gosta e que você falasse o que nós vamos entregar para quem está ouvindo a gente aqui hoje, qual que é a tua promessa? Bom, além de ter todas essas formações na área de desenvolvimento humano, porque eu viajei o mundo estudando isso, me interessei por esse assunto de mente quando eu tinha só 7 anos de idade, fiz um curso de controle mental que me despertou o interesse pela genialidade humana.
Então, se você pedisse para me definir, eu diria que eu sou apaixonada pela capacidade que o ser humano tem de ir além de suas limitações autoimpostas e impostas pela sociedade, pelos pais, pelas religiões, enfim. A gente vai acumulando uma série de limitações ao longo da vida e esse conhecimento, ele liberta todo mundo, porque todo mundo tem um potencial para genialidade. Que legal. Então, o que eu quero entregar aqui hoje é um conhecimento, nem que seja uma pincelada, porque obviamente é um assunto extremamente complexo, mas uma pincelada desse conhecimento que é libertador e que desperta nas pessoas o interesse em ser gênias também, né? Porque temos um maquinário aqui para isso. Que legal. Bom, então vamos começar do começo, Lisiane, você topa? Claro. Vamos falar, a gente fala muito de performance humana, eu acho que tem muita coisa rasa, tem gente que está falando melhor e tal, mas vamos começar do começo, da estrutura, né? O que é a performance humana? Aonde que começa? Como que a pessoa começa a entender como ela pode performar mais, né? Como ela entende se ela está ou não performando, e aí a gente começar aqui uma introdução para chegar lá onde a gente está querendo chegar. Sim. Observando os resultados que você está tendo na sua vida, e quando eu falo de performance humana, obviamente não estou falando única e exclusivamente de performance profissional. Porque o que eu vejo muitas vezes, hoje eu trabalho com pessoas de altíssima performance, mais especificamente na área comercial, né, pessoas da área de vendas, e eu vejo algumas pessoas que têm resultados extraordinários, mas que a saúde está extremamente debilitada, os relacionamentos estão se desfazendo, e isso para mim não é performance humana. Isso é performance profissional e mesmo assim, né, manca. Então, para mim, performance humana é você ter alguns pilares da sua vida muito bem estruturados, que é a sua saúde, são seus relacionamentos, a sua espiritualidade e o seu desenvolvimento profissional, financeiro, etc. Então, para mim, quando você olha para essas áreas da sua vida e você fala: estou tendo bons relacionamentos, minha saúde está em dia, estou dedicando tempo para cuidar de mim, da minha mente, das minhas emoções, do meu corpo, da minha saúde. Estou dedicando tempo para a espiritualidade, para aquelas pessoas que, obviamente, né, têm esse valor. Independente de qual, né? Independente de qual. Espiritualidade é a conexão com uma inteligência superior, né? E saúde e a performance profissional. Então, se você olha para a sua vida e você não está bem nessas áreas, eu acho que tem espaço para melhoria, tem espaço para... né, para melhorar essa performance. O Tony Robbins falava assim, né? De nada adianta o sucesso financeiro se você fracassar no teu lar, né? Então, exato. Ele falava assim, sucesso financeiro e fracasso no lar ainda assim é fracasso. Concordo plenamente. Então, sucesso financeiro e fracasso na saúde ainda assim é fracasso. Então, vamos pensar a performance como só é performance se estiver equilibrado. Se estiver vendendo muito, mas tá doente, não é performance. Do meu ponto de vista, não. Aí tá vendendo muito, tá saudável, mas em casa tá devendo. E não é sustentável. A gente sabe que no futuro vai pagar um preço, né? Não é sustentável. A gente sabe que a gente não consegue viver assim por muito tempo. Alguma coisa vai quebrar. Vai mesmo. Olha só, eu não sei se eu avanço aqui, porque eu tô curioso para falar uma coisa aqui sobre o ser humano em si, né? Vamos falar sobre o ser humano. E a gente entende que existe um modo de sobrevivência. O ser humano tem um modo de sobrevivência, né? O que é um modo de sobrevivência? O modo de sobrevivência é quando nós estamos sendo comandados pelos hormônios de estresse. Cortisol, adrenalina. Então, quando estamos sob estresse, o corpo ele vai liberar todas esses hormônios e nós vamos acionar as partes mais primitivas do nosso cérebro. Quando nós estamos acionando as partes mais primitivas, nós estamos funcionando naquele estado de fuga, luta e paralisia. É impossível, fisiologicamente falando, estar na sua mais alta performance se você está sendo comandado pelas partes mais primitivas do seu cérebro. Então, nesse estado de sobrevivência, você não vai se comunicar bem, você não vai ter ideias e encontrar soluções para os seus problemas, porque o seu cérebro está trabalhando de forma incoerente. Eu costumo fazer essa analogia. Imagina você pega um carro de alta performance, pega uma Ferrari. Imagina que ainda é manual. Você vai lá, engata a primeira, aperta o acelerador e vamos. O carro vai estar na sua mais alta performance? É possível? É impossível. Mecanicamente falando, é impossível. E quando nós estamos funcionando sob os efeitos dos hormônios de estresse e sendo comandado pelas partes mais primitivas do nosso cérebro, é anatomicamente, fisiologicamente falando, impossível estar na sua mais alta performance. Porque nós estamos no modo sobrevivência. Modo sobrevivência, o seu objetivo é sobreviver, não performar, não pensar. Então, pensa bem, a parte do seu cérebro, que é o lobo frontal, que te permite pensar no futuro, pensar nos seus sonhos, nos seus objetivos, encontrar soluções,
não é a prioridade do cérebro naquele momento. Né? Ou a gente está usando o lobo frontal, às vezes, para pensar no pior cenário futuro possível, porque aí suas chances de sobrevivência também são maiores. Né? Então, a gente está subutilizando o cérebro ou mal utilizando o cérebro no estado de sobrevivência. Que legal. Deixa eu fazer uma conexão com uma coisa que eu já senti várias vezes, o Marcelo vai olhar aqui e vai sentir a mesma coisa. Mas isso na prática é aquele dia que a gente olha, nossa, eu trabalhei tudo, não consegui produzir, tá dando tudo errado. Apagando incêndio. Né? É o cérebro, o que eu tenho que resolver, onde está o problema. E aí você não é criativo, você não consegue ir além daqui do mínimo que você precisa fazer para resolver ali. Né? Você não tem espaço para criatividade, não tem espaço para ir além. Né? E as pessoas... Uma vez eu vi o Cortella, se não me engano, falando o seguinte, que as pessoas que trabalham com excelência, elas têm o mínimo como ponto de partida. E as pessoas comuns, elas têm o mínimo como ponto de chegada. Então, qual é o mínimo que eu tenho que fazer? É isso aqui. As pessoas que trabalham com excelência, elas têm o mínimo como ponto de partida. Só que no estado de sobrevivência, você não consegue fazer nenhum mínimo. Como é que você vai ter excelência? Né? Explica mais. Não consegue fazer nenhum mínimo. Você não consegue fazer um mínimo porque você está tão preocupado em apagar incêndio, você está tão preocupado, sua mente está tão descoordenada, você está trabalhando de forma tão incoerente, que você às vezes não consegue nem terminar um projeto que você começou. O que eu ouço as pessoas falando, eu começo a fazer um monte de coisa, eu paro no meio do caminho, né? Porque o seu cérebro está trabalhando incoerente, você vai trabalhar de forma incoerente. Você não consegue, às vezes, terminar um projeto, ou se você termina o projeto, você não vai dar o máximo de si, porque o seu cérebro não está em condições de dar o máximo de si. Entende? E aí começa a tomar decisões erradas. Toma decisões erradas, tem reações impulsivas e reativas que depois você vai se arrepender, o que o Dr. Joe chama de período refratário, né? Que é o período de reação emocional diante de uma adversidade. Sempre que você tomar uma atitude, tomar uma decisão no período refratário, as chances de você se arrepender são altíssimas. Porque você vê as coisas através das lentes das emoções que você está sentindo e as coisas ficam deturpadas, né? Elas ficam muito maiores do que parecem. Então, você toma uma decisão. A chance de você tomar uma decisão errada nesse estado de sobrevivência é muito grande. Legal. Vamos pensar que a gente está falando com pessoas que são leigas. Então, quando eu falo estado de luta ou fuga, isso acontece pelo cérebro primitivo. O que é o cérebro primitivo? O que é o estado de luta ou fuga? Eu tenho uma explicação para isso, mas eu queria ouvir de vocês isso daí. Nós temos o nosso cérebro dividido em 3 partes principais, né? O reptiliano, que é o mais antigo, mais de 500 milhões de anos. Aí depois vem o límbico, que é a parte do cérebro que é responsável pelas nossas emoções, que tem aí 200 milhões de anos. E a gente tem o neocórtex, que é o mais novo, por isso que chama neocórtex, né? Novo cérebro, que tem em torno de 200 mil anos. Então, o cérebro reptiliano ele é responsável pelas funções básicas de sobrevivência, respiração, batimento cardíaco, né? Fome, enfim. Então, quando o cérebro entende que nós estamos em sobrevivência, ele vai, né? Nós vamos estar utilizando essas partes mais primitivas. Nós vamos ser extremamente reativos, porque muitas vezes estamos sendo comandados por essas emoções. Então, o estado de sobrevivência é exatamente isso. Quando você está num estado de ameaça, né? Um animal, você está numa situação de ameaça, o que o cérebro vai fazer? Você explica isso sempre, né? Ou você vai ter uma descarga de energia muito grande para você sair correndo ou para você lutar. E a paralisia também é uma resposta do sistema nervoso simpático, porque a gente vê, às vezes, o animal, né? Quando ele vai atravessar a rodovia, a gente está dirigindo, aí ele fica paralisado. Também é uma resposta de autoproteção, porque se você finge uma estátua, talvez o perigo vai passar batido. O perigo vai passar batido. Nossa, não vou ver que não é uma presa. Ninguém me nota. Ninguém me nota, então paralisa. Eu vejo isso acontecer com as pessoas da área comercial. Direto, as pessoas, principalmente nas ligações telefônicas, que é o que as pessoas mais têm dificuldade, paralisa, não consigo ligar, estou travado. É uma resposta, né, do nosso sistema nervoso simpático. Então, esse sistema nervoso simpático, ele é inteligentíssimo para ser utilizado em situações de ameaças reais. Mas, vocês já ouviram o termo tigre de papel? Já ouvi, tigre de papel. Tigre de papel. O sistema nervoso simpático, ele foi programado para a gente se defender de um tigre real. Tigre de papel são as coisas que a nossa mente cria como sendo uma ameaça. Né? Às vezes uma ligação telefônica vira uma grande ameaça, é um tigre de papel, que o cérebro reage como se fosse um tigre de verdade.
Então, o que acontece? Nós acionamos a resposta de estresse com tanta frequência, tendo tantos pensamentos negativos e de preocupação, e de medo, de ansiedade, que a gente já acionou o sistema nervoso simpático e a gente já não consegue mais desligá-lo. Já virou o status quo, já é aqui que eu vivo. Eu vivo constantemente nesse estado de ansiedade. E aí a pessoa acaba se adaptando a ficar nesse estado, né? Eu tenho conversado muito com o Marcelo sobre a gente tomar consciência das coisas, né? Porque na hora que ele tem a consciência que isso é isso, ele vive em meio ao caos e não tá nem entendendo que ele tá em meio a um caos. A pessoa não percebe. Não percebe. Que aquilo é normal, se torna normal. Exato. E aí, qual que é a dificuldade que eu tenho aqui, ó, nessas conversas que a gente tem tendo? Como que a gente constrói esse modelo de consciência? Porque olha o que a gente ouve aqui. Fala se eu tô errado, Marcelo. As pessoas falam muito pra gente assim, não, uma hora eu vou fazer. Não, uma hora eu vou no EAG, uma hora... Eu imagino que o cara tá pensando que uma hora ele vai fazer, porque ele se sente no caos, ele quer organizar a empresa e tal. E conversando com alguns dos clientes que estavam com a gente nas imersões e tal, eles falam assim, olha, eu vou fazer uma hora, por quê? Porque eu sempre estou buscando a melhor hora que eu tenho menos incêndio. Só que, por outro lado, na minha cabeça, caramba, se ele não fizer e não resolver o incêndio, ele vai ficar sempre no incêndio. Exato. Aí ele não vem porque ele está no incêndio. Como que a gente ajuda? Não dá pra gente fazer um passo a passo de como a gente ajuda? Não, imagina assim, ó, o cara tá com febre e tá com dor, tá morrendo de dor. Aí fala, vamos no médico? Ele fala, deixa a dor passar que eu vou. É mais ou menos isso. Tipo isso. Deixa a dor passar que eu vou. Agora eu tô com febre. Quando a febre passar e a dor passar, eu vou no médico ver o que eu tenho. Né? E aí a pessoa costuma ficar com febre e com dor o tempo inteiro, com febre e com dor. Exato. Então, vou falar uma coisa que pode chocar algumas pessoas. Quando a gente produz com muita frequência esses hormônios de estresse, e esses hormônios de estresse, eles são altamente intoxicantes, ou seja, viciantes, a gente acaba... Quimicamente falando no corpo, né? Quimicamente falando. Nós nos viciamos nessa química do estresse. E quando a gente se vicia nessa química do estresse, a gente quer inconscientemente continuar sentindo essa dor. Então, alguém vem e fala pra você assim, eu tenho uma solução pra você. É igual uma pessoa que às vezes está deprimida, muito triste, e você chega e fala assim, vem cá, lê esse livro aqui do Dr. Joe, vamos no workshop do Dr. Joe, Vamos caminhar na praia. Aí a pessoa fala, não quero, eu tô deprimida. Porque no fundo, a pessoa se habituou tanto com aquela química que ela quer continuar sentindo aquela química. Ela não quer quebrar aquela continuidade química de pensamentos e sentimentos. Então, muito provavelmente isso acontece também com os empresários. Se acostumaram tanto a viver no caos, sob os efeitos dessa química do estresse, que quando alguém chega e fala assim, olha, tá uma solução aqui, vem cá que você vai sair desse caos. Inconscientemente, gente. Ninguém vai falar, não, eu quero continuar. A pessoa não sabe o que fazer. Eu vou falar que eu já passei por isso. Teve uma época que eu trabalhava assim, ficava na loucura, e a gente organizou uma empresa, e daqui a pouco eu não tinha mais loucura. E eu não sabia o que fazer. Eu falava, e agora? O que eu faço? Não sei o que fazer. Porque é estranho quimicamente. É estranho quimicamente. Imagina, você já se habituou tanto, as suas células já mudaram os receptores para receber aquela química, que no momento que você começa a produzir uma química diferente... Seu corpo começa a falar, ei, que é isso? Que química esquisita? Que sossego é esse? As coisas funcionando? Onde já se viu? Onde já se viu? Como que pode? Não tem incêndio hoje pra mim? Não tem uma bucha pra resolver? É uma coisa estranha. Não, cara, arruma uma bucha logo aí pra mim. Já joga pro universo, já me manda uma bucha agora. Eu sem bucha, não sei o que eu faço. Não tenho mais identidade, eu perco minha identidade se não tiver bucha, né? Marcelo, e veio muita notícia boa hoje, hein? Cuidado, vai vir uma ruim. Isso. Exatamente, que é o viés da negatividade. Tá bom demais pra ser verdade. A gente tá falando do vício. A pessoa se vicia nessa química. E aí, quando for pra mudar de estado, ela não sabe o que fazer. Exatamente. E aí, pior do que isso, ela vai inconscientemente criar situações negativas que vão retroalimentar aquele sentimento que ela se viciou. Aí é a profecia autorrealizar. Exatamente. Olha que loucura. Além de não querer sair do caos, ela ainda continua criando inconscientemente, tá, gente? As pessoas podem ouvir isso aqui e falar assim, imagina isso. Não, é inconsciente. Você faz escolhas inconscientes que vão te levar a ter as mesmas experiências que vão produzir a química que você memorizou inconscientemente. Mas é assim, ó, a gente memoriza essas químicas, a gente vai vivendo. Pensa que um viciado, o cara cheira cocaína. Ele cheira uma vez, cheira duas, cheira três, daqui a pouco ele começa a sentir falta. E aí ele tem que cheirar, porque aquela necessidade. E aí, só que é o seguinte, quanto mais ele continua cheirando, menos aquilo faz efeito. Então ele precisa aumentar a dose. Exato.
Ele precisa aumentar a dose, porque aquilo faz menos efeito. Ele precisa aumentar a dose. Se tirar aquilo, dá uma abstinência nele. Ele começa a passar mal. Mais ou menos isso. Exatamente O que é a cocaína? A cocaína é uma química. É um produto químico que faz isso. As nossas emoções são químicas. Explica por que toda emoção é química. Não, toda emoção ela é química. Então, eu tenho uma emoção negativa, né? Nem sei que tenho. É um pensamento de medo, um pensamento, né, de ameaça, um pensamento de, opa, alguma coisa pode dar errado. Ele é químico, joga uma química no corpo. Exato. A gente começa a sentir necessidade daquela química. Só que aquela química lá já não faz mais efeito. Eu preciso aumentar a dose. Né? Exato. Por que o pensamento é químico? Porque toda vez que o cérebro, né, toda vez que nós temos pensamentos, né, e células nervosas são ativadas, o cérebro límbico é ativado, né, em concordância com aquilo que você está pensando, e uma química equivalente é produzida, né? Então... Tipo um despejo de adrenalina. Exatamente. Então, eu tenho os pensamentos. Neurotransmissores ali ativam o meu lobo frontal, eu crio uma imagem na minha cabeça, caos. Cérebro límbico é ativado, neuropeptídeos são liberados, né? E acionam as nossas glândulas suprarrenais. E disparam os hormônios de estresse, cortisol e adrenalina. E, quimicamente, agora, o pensamento virou uma química. Pensa que, a gente fala, né? Pensamento vira matéria. Esse é o maior exemplo. Um pensamento vira uma matéria, porque uma química é uma matéria, né? Está sendo produzida no corpo. E as células começam a ficar dessensibilizadas, como você disse. Quando nós estamos consumindo uma droga e as células começam a ser dessensibilizadas, você precisa de um nível maior. Então, com as emoções é exatamente igual. Você começa a ter determinados pensamentos que vão produzir uma determinada química. Chega uma hora que as suas células começam a ficar dessensibilizadas, você precisa de mais. E aí que eu falei que você vai começar a criar mais caos. Você cria mais situações. A gente fala desmemorizar. O corpo cria essa memória. Como que o corpo cria a memória? Através do processo de condicionamento. Pensamento, sentimento, pensamento, sentimento, pensamento, sentimento. Quando você repete isso muitas vezes, vai chegar uma hora que vira um hábito. Tudo que a gente faz de forma repetida não vira um hábito. Então, esse padrão neuroquímico acaba se transformando num hábito, que é o que a gente chama de linha de base emocional, um padrão neuroquímico que foi memorizado. Funciona praticamente como um termostato interno. Seu corpo vai querer voltar para aquilo. Então, nossas células se adaptam para receber, como se fossem ali, uma analogia, né? Como se fosse uma fechadura ali. Produziu tanto aquele hormônio de estresse que ela começa a se adaptar aos seus receptores para receber aquela química, e uma vez que vira um hábito, pronto, fechou. Chave e fechadura. E aí... Olha só, aí que fica mais louco ainda. Imagina, depois que você tem um pensamento e um sentimento, pensamento e sentimento, o corpo e o cérebro estão trabalhando em conjunto. E aí você chega e fala assim, nossa, pode ser diferente. Vamos fazer diferente, a gente pode trabalhar com mais inteligência, com mais eficácia. Né? Vamos pensar nisso. Você está tendo um pensamento diferente, você concorda? Vai produzir uma química equivalente a esse pensamento que você está tendo. O que você acha que o seu corpo vai fazer? Não, aqui sempre foi assim. Não. É igual na empresa, né? Vai fazer uma mudança, o time fala, acho que sempre foi assim. Faz esse EG depois. Não é o momento. Não é o momento de fazer isso, não. Faz depois. Por quê? Porque você quer ter um pensamento que vai te levar a fazer a mesma escolha, que vai te levar a ter o mesmo comportamento, que vai gerar as mesmas experiências, que vão produzir os mesmos sentimentos, que no fundo é o que você quer sentir. Entende? Por isso que as pessoas não fazem. Por isso que elas postergam novas escolhas. Mas por que as pessoas procrastinam alguma coisa que precisa fazer? Porque, pensa bem, 5% de quem a gente é consciente, 95% é inconsciente. Então, quando você fala que você quer fazer alguma coisa, é sua mente consciente lutando contra 95% de você que não quer que você faça. E aí a gente pode explorar isso imensamente. Pode ser uma série de coisas. Pode ser crenças relacionadas a merecimento, capacidade, dinheiro. Pode ser uma série de coisas. Mas, quando eu procrastino, uma parte do meu cérebro quer que eu faça uma coisa, grande parte do meu cérebro quer que eu não faça. E aí me convence a não fazer. Como que quebra esse ciclo aí? Num passo bem prático, assim, ó. Quem tá vendo a gente fala, eu entendi o que ela falou e eu quero quebrar esse ciclo aí. Qual que é o primeiro passo prático que ele pode dar para quebrar esse ciclo? Marcelo já tem a resposta. Quer falar? Não, fala você. Bom, primeira coisa é o processo de metacognição. Conhece essa palavra, metacognição? Metacognição é a autoobservação. É quando você está nesse processo automático,
Eu gosto de fazer analogia com a rodinha do hamster. O ratinho tá lá, tá rodando daquele jeito, é assim que funciona. Metacognição é quando o ratinho sai da rodinha do hamster, começa a olhar e fala, gente, olha como eu me sinto todos os dias. Olha os pensamentos que eu tenho todos os dias. Olha como eu me comporto com as pessoas todos os dias. Olha as escolhas que eu faço todos os dias. Meu Deus do céu. Este é o primeiro passo. Autoobservação. Porque a biologia da mudança é desconstrução do velho e construção do novo. Não tem como a gente construir o novo em cima de uma personalidade que já é rígida. Por isso que, talvez, algumas das pessoas que saiam do EAG não tenham o resultado que poderiam ter, porque elas voltam para o programa. Enquanto outras pessoas, elas são maiores do que esse programa e elas implementam e elas têm um resultado fantástico. Então, é um ponto para ser observado, né? Se uma pessoa saiu daqui e não teve resultado, é muito provavelmente porque ela voltou para o programa. O programa voltou a rodar e o programa é forte às vezes, né? Então, a metacognição, a autoobservação, como eu penso, como eu ajo, como eu sinto, como eu me comporto, que escolhas eu faço. E tomar uma decisão, eu não quero mais ser essa pessoa. E aí você faz a construção da sua nova personalidade. Quais os novos pensamentos que eu quero ter? Quais novas escolhas eu quero fazer? Uma coisa que o Dr. Joe fala sempre é a coisa mais importante que você pode fazer se você quer se transformar é não fazer as mesmas escolhas que você fez no dia anterior. Que legal. Agora me veio uma questão aqui, Marcelo. Aí o cara se observou, fez a metacognição e tomou a decisão que a gente sabe que ele tem que tomar. Aí o que ele faz? Ele faz programa EAG, pô. Ele É a tá melhor no caos. coisa. Ele tá no caos, né? Todo dia ele fica pensando, uma hora eu saio do caos, uma hora eu saio do caos, uma hora eu saio do caos. Não, faz o seguinte, faz o programa EAG, depois você sai do caos, né? Perfeito. Enfim, esse é o pensamento. Se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo e esperar passar, não vai passar. Então, eu preciso mexer nisso. Preciso de ferramentas, preciso de conhecimento, preciso de gente que já passou por isso e resolveu isso, preciso de gente que me mostre o caminho. Então, o programa EAG, a gente já treinou mais de 8 mil empresários e nesses 10 anos que a gente treinou empresários, a gente tem ali milhares de depoimentos de pessoas que olharam para o negócio e começaram a entender a diferença entre o jeito que ele trabalha e o jeito que ele deveria trabalhar. Então, por exemplo, quando você falou aqui, me chamou a atenção, porque o que acaba acontecendo, né? Você falou assim, ó, tem pessoas que... O Cortella fala que o mínimo é o ponto de partida, né? E tem muitas pessoas que acham que o mínimo é o ponto de chegada. Você falou isso, né? Então, a excelência, né? É você ter o mínimo como ponto de partida. Então, o que acontece? 90% das empresas, 90% das pessoas que estão ouvindo aqui a gente agora, eu vou falar qual que é o mínimo que ele precisa ter na empresa dele. É o mínimo que tem que ter na empresa. Mínimo. Ele precisa ter objetivos claros e esses objetivos precisam estar divulgados por toda a empresa. E aí a gente vai falar de metas. Então, eu tenho uma meta da empresa e eu tenho uma meta que ela é compartilhada. Cada departamento tem uma contribuição com a meta. Então, eu preciso ter a meta, eu preciso ter um organograma. Porque como eu vou distribuir a meta ao longo da companhia como um todo, sabendo que até a faxineira é importante para o atingimento da meta. Nada contra a faxineira, mas ela é importante para o atingimento da meta, né? Desde a faxineira até o presidente da empresa. Então, eu preciso distribuir isso. Então, eu preciso ter um organograma, eu preciso ter um objetivo da empresa, eu preciso ter um planejamento para chegar lá. Para a empresa funcionar e não estar no caos, a empresa precisa ter processos. Todo processo tem input e output. Todo processo tem entrada e saída. Ele começa de um jeito e termina do outro. Quando ele começa, teve uma entrada que fez ele começar e uma saída. Desses pontos eu tiro indicadores. Então, todo mundo tem que ter processos e indicadores. Indicadores precisam ser monitorados. Então, toda semana eu preciso parar, olhar para os meus indicadores, né? E tomar novas decisões e fazer novos planejamentos. Então, toda empresa tem que ter meta, toda empresa tem que ter organograma, toda empresa tem que ter processos, toda empresa tem que ter indicadores. Toda empresa tem funcionário. Então, toda empresa tem que ter, todo líder tem que ter um tempo de qualidade de uma agenda de líder para poder liderar as pessoas, né? Toda empresa tem que ter ritual, então a pessoa precisa criar os rituais da empresa. Tem que ter gestão da rotina, toda empresa tem que ter gestão da rotina. Aí a gente vai falar de financeiro, toda empresa tem que ter um DRE, toda empresa tem que ter um demonstrativo de fluxo de caixa, toda empresa tem que ter um balancete que vai analisar o patrimônio líquido da empresa, a evolução da empresa, a foto da empresa. Toda empresa tem que ter isso, né? E tem que ter muitas outras coisas. 90% das pessoas que estão assistindo a gente não tem isso. Isso é o mínimo. E as pessoas não têm isso. Então, se você quer acabar com o caos na sua empresa e você não tem nada daquilo que eu falei, né? A gente vai deixar um link aqui. Você vai fazer uma sessão estratégica, vai fazer um diagnóstico da tua empresa
E vai vir participar do programa EAG. Que a gente vai ajudar você a estruturar a sua empresa para você ter um mínimo. Porque a partir do momento que você tem um mínimo, você pode criar coisas novas. Porque senão você só fica correndo atrás do rabo, enxugando gelo e não cria nada. Sobrevivência. Sobrevivência, enxugar gelo, né? Enxugar gelo. Né? Você fica enxugando gelo. Então, para de enxugar gelo, né? Vamos arrumar a tua empresa e vamos fazer você entrar no modo criação. Né? É isso. O link está aqui, é só se você estiver no Spotify, clica no link. Se você estiver No YouTube, clica na descrição do vídeo e clica no link. Se inscreva para fazer uma sessão estratégica e vamos parar de enxugar gelo e vamos criar uma empresa maravilhosa. Muito bom. Bom, olha só, eu fiz uma leitura meio mística. Preparem-se, né? Fiz uma leitura meio mística. Adoro. E é lógico, tô trazendo pro lado da espiritualidade essa leitura que eu fiz. O modo luta ou fuga, que é o que a gente está chamando de modo sobrevivência, é aquele modo primitivo. Imagina um homem das cavernas, ele saía e viu o tigre. Certo? Ele viu o tigre, e aí quando ele viu o tigre, ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele lutava ou ele fugia. Isso joga química no corpo. É o modo primitivo. É o modo sobrevivência. Se eu não fizer isso, eu não vou sobreviver. E esse modo, ele serve pra gente, pra nossa proteção. Mas viver nesse modo constantemente não funciona. Todos os animais têm esse modo primitivo. O leão tem, o cachorro tem, o macaco tem, a anta tem, né? E o ser humano tem, porque o ser humano, no final do dia, ele é um ser humano, mas ele é um animal racional, né? O que diferencia o ser humano dos outros animais é que o ser humano desenvolveu o córtex pré-frontal muito mais do que os outros animais. E o córtex pré-frontal é onde vem o poder da criação, onde vem a racionalidade, onde vem a criatividade. E aí a gente tem a criatividade para criar coisas. E aí eu trago isso junto a um conhecimento que eu tenho, espiritual, que fala assim: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ou o criador desse universo, né, fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele não fez o cachorro à sua imagem e semelhança. Não fez o leão à sua imagem e semelhança. Não fez a girafa à sua imagem e semelhança. Ele fez o homem. Então, como ele fez o homem à sua imagem e semelhança, e ele é o criador do universo, o homem ele tem o poder da criação. O cachorro não cria nada. O leão não cria nada. Quem cria as coisas são o ser humano. Se a gente voa de avião, se a gente tem celular, se a gente tem inteligência artificial, se você está me ouvindo agora, né, é porque teve um ser humano que criou alguma coisa que possibilitou você estar me ouvindo agora. Então, nós, seres humanos, temos o poder da criação. Só que a gente pode escolher ficar do lado de, opa, se eu tenho esse poder da criação, e não importa se você acredita em Deus, se acredita na energia do universo, na energia infinita, né? O universo foi criado por alguma coisa. Alguém criou, porque senão a gente não estava aqui falando isso agora. O mundo foi criado, né? E esse poder de criar as coisas foi dado ao homem. O homem pode criar as coisas. E os animais não podem. Os animais vivem no modo de sobrevivência, lutar ou fugir. Só que o animal, quando passa o perigo, automaticamente ele se acalma. Como ele não tem o córtex pré-frontal, ele não fica pensando, será que vai acontecer de novo? Será que vai aparecer um leão daqui a pouco? Será que vai não sei o quê? Ele não fica pensando isso. Ele vive. Exato. Ele presente. Vive. O ser humano não. O ser humano acontece alguma coisa, aquilo marca alguma coisa nele, e o tempo inteiro ele fica pensando, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? E quando ele fica nesse modo de sobrevivência, que só de pensar, será que vai acontecer? O cérebro entende que já está acontecendo. E eu disparo a química, fico no modo de sobrevivência. E deixo de criar as coisas. Paro de criar. Qual que é a diferença entre o modo criação e o modo sobrevivência? E como o cara sai do modo sobrevivência e entra no modo criação? Qual que é o impacto de um empresário que vive no modo sobrevivência na equipe? E como ele pode impactar a equipe positivamente se ele sair do modo sobrevivência? Bom, no estado de sobrevivência, você fica extremamente egoísta, reativo, você não, como eu disse, você não encontra as melhores soluções, você não se comunica bem com as pessoas. Então, obviamente, isso vai reverberar para todas as pessoas que convivem com você, né? E a gente já sabe também que quando a gente tem determinados pensamentos, a gente cria um campo eletromagnético, que também pode ser medido, isso é ciência, né? E que quando campos eletromagnéticos se sobrepõem, a gente influencia as pessoas com base naquilo que a gente está sentindo. Você já viu isso? Vocês já viram esse estudo do HeartMath Institute? Você consegue, por exemplo, numa sala em que 5 pessoas estejam num estado de coerência. O que é um estado de coerência? Quando você está tendo sentimentos positivos como
gratidão, alegria, otimismo, motivação, determinação, Amor. Quando você tem esses sentimentos, você cria um batimento coerente no seu corpo, né? E você cria um campo eletromagnético. E isso já é provado. Quando você está numa sala em que as pessoas estão com esse campo eletromagnético mais expandido, com base nas emoções positivas que você está sentindo, você consegue influenciar o batimento cardíaco de uma pessoa que está incoerente. Você consegue transformar algo sem fazer nada. Simplesmente por estarem na presença, você consegue influenciar. Agora, imagina um estado de sobrevivência, em que, geralmente, o empresário, o dono ali, que está naquele estado, ele passa isso para as outras pessoas, e as pessoas passam isso para as outras pessoas. Ele está incoerente naquela frequência, uma frequência totalmente incoerente. Ele encontra com outras pessoas e deixa as outras pessoas incoerentes também. Deixa as outras pessoas incoerentes. Ele tem mais do mesmo. Exatamente. E aí, esses campos eletromagnéticos se sobrepondo e se retroalimentam, né? Então, o que é o contrário do estado de sobrevivência? É justamente isso. É um cérebro coerente e um coração coerente. Coerente, se você vir um gráfico, né? Se a gente colocar eletrodos no seu coração, no seu cérebro e medir o que está acontecendo nele quando você está num estado de sobrevivência, você vai ver que ele está assim. Sim, tem coerência. Quando você está com emoções elevadas, sentindo emoções elevadas, ele vai estar assim, é um batimento coerente. Quando o seu coração está coerente, o seu cérebro está coerente. Quando o seu cérebro está coerente, você tem ações coerentes, certo? E isso, obviamente, vai reverberar para as outras pessoas também. Então, o estado de criação é um estado de presença. Se sobrevivência você está no passado, o que aconteceu, o que deu errado, ou no futuro, tudo que pode dar errado, criação é um estado de presença. Presença é alta performance. Vamos pensar nos atletas, né, de ondas gigantes, por exemplo. Ele está pensando no que ele vai jantar ou pensando no que aconteceu? Não, ele está totalmente presente, porque se ele não estiver presente, ele morre. E aí você vê um surfista de onda gigante, é o exemplo de uma alta performance, né? E trazendo isso para o mundo corporativo é exatamente a mesma coisa. Se você se treinar a estar presente, quando você está presente, você está acionando o seu lobo frontal e, obviamente, como eu disse, você vai estar usando a parte mais evoluída do seu cérebro que vai te permitir tomar decisões muito melhores, enfim. Então, o estado de criação é presença. Esse é o sinônimo. Se eu tiver que pegar sobrevivência, estresse. Criação, presença. E o estresse ou é passado ameaçador ou é futuro ameaçador? Exatamente. O passado não necessariamente ameaçador, mas pode ser um passado você pode ficar ressentido, você pode ficar com raiva, pode ficar arrependido, pode ficar frustrado, né? Todas essas emoções que geram esse padrão incoerente geram, né? São produzidos pelos hormônios de estresse. E como eu faço para ficar presente? É um treino. Nós treinamos o cérebro para estar assim o tempo todo. O ser humano perde a atenção, a mente voa entre 6 a 10 vezes por minuto. Então, as pessoas que estão aqui ouvindo, você já deve ter percebido. Você está aqui pensando, de repente, sua mente vai embora e volta. Vai embora. 10 vezes, entre 6 a 10 vezes. É um nível de distração crônico. Então, nós não treinamos o cérebro para estar presente. E a gente vai ter que dedicar um tempo para voltar a treinar o cérebro a estar presente. Por isso que uma respiração, no momento em que você está naquele estado de estresse, e você para e fala, não, deixa eu respirar, deixa eu trazer coerência para o meu coração, para o meu cérebro, para eu voltar para o eixo e seguir em frente. Esse é um primeiro passo, faz você começar a trazer essa autoconsciência de que eu estou no passado, eu não estou no futuro, e fazer uma respiração, né? Ou uma meditação para aqueles que já estão mais avançados, que hoje já é uma prática do mundo corporativo, né? É interessante ver que eles já estão trazendo isso para o mundo corporativo, porque a gente já sabe que a meditação vai trazer esse estado de coerência que vai impactar a performance. Porque quando a gente fala em alta performance, tem muita gente que fala em meditação. A meditação, ela funciona como? Qual a diferença? Ela cria espaço mental de que maneira para a gente poder criar mais? Primeiro porque a meditação está te treinando a estar presente. Você concorda que criação só pode ser feita no momento presente, Marcelo? Porque se você não está presente, tem um programa rodando. Olha, presta atenção nessa frase. Se você não está presente, tem um programa rodando. O cérebro é uma máquina de repetição.
O seu cérebro, ele sempre vai pegar o passado e projetar no seu futuro. E isso está acontecendo o tempo todo. Nós somos praticamente um robô. A gente acorda de manhã, nossos sentidos nos plugam no nosso ambiente e a gente entra no piloto automático e vai agindo feito um robô o dia inteiro. Então, não existe criação sem ser no momento presente. Não existe. E a meditação é um treino para estar no momento presente. Agora, existem diversos tipos de meditação. Você pode fazer meditação com diferentes objetivos. O que a gente ensina no treinamento do Dr. Joe, que é o Mude Sua Mente, Crie Novos Resultados, é uma meditação que vai te ajudar a melhorar a sua performance. Porque é um ensaio mental de como você vai pensar, como você vai agir, que novas escolhas você vai fazer. Então, o intuito dessa meditação é desconstruir o velho, desconstruir essa personalidade de sobrevivência e construir um futuro, não com base nos seus programas, nas suas crenças, no que é familiar para você, mas naquilo que você realmente quer. Qual é o futuro que você quer para sua empresa? Você concorda que se você tem um pensamento de, meu Deus do céu, tudo vai dar errado, eu vou quebrar. Esse é um pensamento criativo? Não. É um pensamento de um programa. Porque você não vai ter esse pensamento deliberadamente. Você não vai acorda e parar. fala, hoje eu vou fazer de E nem tudo de pra eu propósito, quebrar né? miseravelmente. Hoje eu nasci pra fazer a coisa, dá tudo errado mesmo. Tudo que eu puder fazer dar errado, eu vou fazer. Eu vou tratar mal meus funcionários, eu vou ser grosso com as pessoas, eu vou fechar a cara pra todo mundo, eu vou ser ignorante. Quando alguém me interromper, eu vou dar um piti. Ninguém acorda pensando isso. Mas tem um monte de gente que faz isso. Exatamente. Hoje, se alguém passar na minha frente no carro, em vez de eu falar, vai com Deus, eu vou xingar a mãe dele, né? Ninguém acorda pensando, hoje é dia de eu xingar a mãe de todo mundo no trânsito. Mas no primeira ocorrência que acontece no trânsito, Exato. o cara vai e xinga a mãe de todo mundo, buzina, joga o carro em cima, né? Isso. Então, isso é um programa que está rodando, né? É um programa que tá tira a pessoa do modo criativo, né? É o ego falando, né? E muita pouca razão, né? Muito pouco racional nessas coisas que acontecem. É o cérebro primitivo te comandando. Ninguém vai escolher ser grosseiro com uma pessoa conscientemente. Deixa eu te falar uma coisa. Esses dias o Joel, ele fez um post falando sobre visualizar o dia, né? Então ele contou lá a história dos atletas de basquete. E no livro do Joe ele dá vários exemplos disso, né? Ele contou a história separou duas equipes, uma equipe pegava a bola e tentava arremessar. Pegava a bola e tentava arremessar, pegava a bola e tentava arremessar. Tava com a bola, arremessando a bola num cesto. A outra equipe não tinha bola. Olhos fechados e eles imaginando, pegando uma bola, jogando, acertando a cesta. As duas equipes fizeram isso por um tempo, não sei qual foi o tempo. E aí quando juntou as equipes, falou, agora vocês vão pegar a bola e vão jogar. A equipe que não tinha jogado a bola nenhuma vez foi a que teve o maior número de acertos, né? E a equipe que pegou a bola e ficou jogando e ficou errando foi a que teve o menor número de acertos. Então o João fala o seguinte, por que isso? Porque enquanto a pessoa pega uma bola, joga, ela está ensaiando o erro. Joga e erra, ela está ensaiando o erro. Enquanto a pessoa está imaginando, ela está ensaiando o acerto. De tanto ela ensaiar o acerto, na hora que ela pega a bola, né, aquele resultado já existe. Ela já ensaiou aquele resultado várias vezes e ela acerta. E o outro, ele ensaiou um monte de tentativa e erro, um monte de quase, né, e eventualmente alguns acertos, né? Então você falou de ensaio mental. Isso é papo furado? É real? Fala um pouco mais do ensaio mental, porque o empresário ele pode acordar de manhã e ele pode visualizar o dia dele. Pode visualizar ele entrando na empresa dando risada, cumprimentando as pessoas, ele pode imaginar as pessoas felizes, ele pode imaginar treinando as pessoas, dando um bom feedback, né? Pode imaginar um bom projeto acontecendo, ele pode imaginar fazendo uma venda, fechando um grande contrato, montando uma boa apresentação para algum futuro prospect ou para uma futura parceria, ele pode se imaginar apertando a mão do parceiro, né? Ele pode imaginar terminando o dia batendo a meta, ele pode criar esse ensaio mental, né? E ele pode também criar um ensaio mental de preocupação. Nossa, eu tenho 45 coisas para fazer, não sei se vai dar tempo. Meu Deus, não vai dar tempo. Aí ele se vê não tendo tempo, cria um ensaio mental. O ensaio mental, o quão efetivo ele é na desprogramação mental ou na desmemorização dessas memórias. Tá.
Bom, olha só, nós seres humanos, nós temos em torno de 60, 70 mil pensamentos por dia. E 90% desses pensamentos são os mesmos do dia anterior. Quando você tem os mesmos pensamentos, você concorda que você vai ter os mesmos comportamentos? Porque um comportamento é precedido de um pensamento, tá? E se você tem o mesmo comportamento, você vai criar sempre as mesmas experiências. Então, aquele piloto automático que eu falei que você é, quando você acorda pela manhã, é esse programa já rodando que vai fazer você ter sempre esses mesmos comportamentos. No momento em que você acorda de manhã, e que você fez já aquela metacognição, já fez essa auto-observação, gente, olha como eu falo com as pessoas, olha como eu ajo, olha como eu penso, olha como eu me sinto todos os dias. Não quero mais ser essa pessoa. Você já está quebrando, né? Você já, aquele programa já não está mais automático, você já está consciente. Você está consciente, você não está no programa, você está na consciência, certo? No momento em que você senta, fecha os olhos e começa a se imaginar fazendo algo diferente, você concorda que novas sinapses estarão sendo feitas? Você concorda que quando você tem um pensamento, uma química é produzida no seu corpo? Então, é esse o processo de recondicionamento, né? De reconstrução de uma nova personalidade. E aí, se você faz isso todos os dias, você começa a se reconstruir sua personalidade. Eu quero agir assim, eu quero pensar assim, eu quero me sentir assim, eu quero pensar assim, eu quero agir assim. Aquele novo programa, uma hora, vai mudar. Não vai mudar? É repetição. É repetição. Olha, tem uma outra analogia que as pessoas adoram. Pensa numa estrada de terra, né, que tem mato de um lado, tem mato de outro, e você já passou por essa estrada muitas vezes. Esse é o programa. São aquelas sinapses, aqueles caminhos neurais, né, que eu já me habituei a ter, e eu faço sempre esse caminho. Só que este caminho neural está me levando a ter uma empresa caótica. E eu não quero mais ter essa empresa caótica. Eu fiz a trilha, criei essa trilha. Já criei essa trilha, já tenho... Você olha lá, você vê onde passou o pneu, você vê o mato em volta. Exatamente. Então tá aqui essa trilha. Tá me levando a esse resultado que eu não quero mais ter. Qual é a empresa que eu quero ter? Essa que você descreveu, que tem todas essas coisas e tal. Só que ela tá para lá. É outro resultado completamente diferente, concorda? Só que não tem esse caminho aberto. Ele tá fechado. Eu tô acostumado com este caminho. A metacognição é assim... Nossa, olha só. Tô indo por esse caminho aqui de novo. Olha eu postergando mais uma vez a decisão de fazer o EAG. Mais uma vez eu tô indo pelo aquele caminho neural. Mas eu quero ir para lá. Então, o que eu preciso fazer? Presença para perceber que eu não quero mais ir para lá e um nível de energia o suficiente para você tirar um facão do bolso e falar, eu vou abrir um novo caminho neural. Você concorda que vai ter resistência? Você vai estar passando no mato, né? Coça, aquele negócio bate no corpo. Imagina você ter que abrir um caminho neural, vai ser desconfortável. Por isso que a pessoa evita. Ela não quer fazer uma nova escolha. Ela não quer ir para lá. Ela quer o resultado, mas ela não quer fazer escolhas e ter comportamentos que vão fazer ela chegar lá. Só que se você, de manhã, você já começa... Eu não quero ir para lá, eu quero ir para lá. E aí você já começa a imaginar, você tendo aqueles comportamentos, é como se você já estivesse abrindo aquele caminho neural antes de estar na situação propriamente. Você já está abrindo aquele caminho neural. Então, se você fizer isso várias vezes, vai chegar uma hora... E o que acontece com uma estrada de terra que você não passa mais? A estrada de terra que você não passa mais, sobe o mato e a trilha some. Vai fechar. E o que acontece com uma trilha que você começa a passar todos os dias? Vai começar a ficar marcada como era a outra. E vai virar o caminho automático. Assim que uma nova personalidade foi construída. Entende? E é assim que a gente vai criar novos bilionários aqui no Brasil. Exatamente. Eu que seja um deles. E a gente como empresa, né, Elisiane, como que a gente pode trabalhar isso, incentivar isso nos colaboradores? Porque só a gente mudar não adianta. Porque quando a gente está falando de empresa, de resultado, de time, a gente precisa fazer o time junto, né? É nossa promessa, né, Marcelo? É isso. A gente faz você ter uma empresa autogerenciável através de um time que é autogerenciável, através da equipe, né? De forma prática. E aí, como que a gente faz isso com o time? Que aí é a tua especialidade, né? Treina o time. Treina o time com esse treinamento que se chama Mude Sua Mente, Crie Novos Resultados, que vai ajudar a construir uma nova cultura com base na consciência. Não com base na imposição. Né? As pessoas olhando para si e falando, gente, olha como eu me comporto, olha como eu reclamo de tudo. Olha como eu crio problemas com outras pessoas. Né? Por quê? Porque eu tô viciado na química da reatividade. Sabe que tem gente que age rápido, né? Tem gente que não precisa de muita informação para fazer alguma coisa acontecer. Cada pessoa tem um jeito, né? Então, por exemplo, a gente viu esse stories do Joel falando isso. Mandei pro Rogério, falei, Rogério, vamos chegar lá no time
e vamos fazer um exercício de manhã para fazer todo mundo visualizar acertando a cesta, né? E vamos fazer todo mundo comemorar, visualizar que está acertando a cesta e comemorar que está acertando a cesta. E a gente começa a fazer isso de manhã. Então, eu não precisei de muita informação para fazer. Assim como o comandante não precisa de muita informação para fazer. O comandante está ouvindo isso, ele pode chegar lá e falar assim, vou chegar no meu time, né? Sei lá, se é um time de produção, imaginar produzindo tudo direito, a máquina funcionando, os produtos saindo na qualidade que tem que sair, e aí quando chega no fim do dia, ele bate a recorde de produção por dia, o recorde de produção por funcionário, imagina fazendo aquilo, e aí comemora que fez aquilo no dia. Né? Tô dando um exemplo, que foi o que a gente fez aqui, Sim. né? Então tem gente que pega essa informação e fala, eu vou fazer. Tem gente que pega essa informação e fala, tá de brincadeira, né? Que eu vou fazer isso com o meu time. O que as pessoas vão falar? O que meus liderados vão falar de mim? O que eles vão pensar de mim? Né? Inclusive, vai ter pessoas no time que vão pensar assim, esse cara tá de brincadeira, né? Vai ficar fazendo fazer esse tipo de coisa. Como que a gente vence essa resistência? Tanto do empresário quanto essa resistência do funcionário. Informação. Sabe qual é a coisa que eu mais Conhecimento ouço? é o poder, então. Conhecimento mais ação, né? Conhecimento mais ação. É o poder. O que eu mais ouço das pessoas ao terminar esse treinamento do Dr. Joe é o seguinte: agora eu entendi por que tem que fazer essas visualizações. Agora eu entendi por quê. Porque tem um conhecimento ali de ciência que embasa tudo isso e as pessoas falam, faz total sentido. Então as pessoas se sentem motivadas a fazer algo que inicialmente elas falam, não, já tinham me falado da importância de fazer uma visualização, de fazer uma meditação. Mas, cara, sinceramente, é isso aí. A maioria, tem uma certa resistência porque não entende a ciência por trás disso. No momento em que você entende que existe uma fisiologia, que existe uma neurociência por trás da liderança, que existe uma neurociência por trás de uma empresa de sucesso, você vai querer, as pessoas vão ficar motivadas para fazer. Você vai ver, você vai no treinamento do Eu tô Dr. indo para a Joe. Suíça, dia 22... Desculpa, dei um spoiler. Eu saio do casamento do Renner, dia 22 de fevereiro. Na verdade, dia 23 de fevereiro, né? Ele casa dia 22. Dia 23 estou embarcando para a Suíça. E eu vou... Minha irmã vai junto. Foi um sinal. Enfim, vou contar esse negócio do sinal. Foi um sinal. E aí minha irmã mora na Suíça. Aí vai eu, a Daisy e minha irmã. Né? Nós vamos juntos para a Suíça e vamos ficar lá 2 dias e meio no treinamento do Dr. Joe Dispenza. Então, o pessoal aqui, vocês esperem o Marcelo voltar, que ele vai voltar assim, gente, vamos meditar todo mundo. Por quê? Porque ele vai ficar encantado com toda a explicação, toda a ciência por trás disso, e aí as pessoas querem agir. Porque é isso que eu falei, nós temos um maquinário aqui que nos permite sermos geniais, só que ele está sendo mal utilizado. E a informação, né, nos motiva a começar a fazer esse maquinário trabalhar a nosso favor. Tem gente que deve falar assim pra você, olha, eu não tenho tempo de parar. Já deu até risada, né? Porque deve ter um monte. Muito. Não tenho tempo de parar pra cuidar da minha própria performance. Eu tenho que trabalhar. E aí, o que você responde? Primeira coisa que eu respondo é o seguinte: quando tem um leão correndo atrás de você, ou um pitbull, trazendo mais pro Brasil, que tem um pitbull correndo atrás de você. E aí você vai parar e falar assim, nossa, deixa eu sentar e meditar, porque eu preciso ser criativo nesse momento. Não dá, né? Não. Então, primeiro motivo pelo qual as pessoas não querem parar para fazer esse tipo de coisa é porque elas estão no estado de sobrevivência. E no estado de sobrevivência, a última coisa que uma pessoa quer fazer é parar, sentar os olhos e se autorregular mental e emocionalmente. Não vai querer fazer. Concorda? E o segundo ponto é a frase, de novo, que eu vou trazer aqui, Marcelo, a frase que você gostou, do Mihaly Csikszentmihalyi. Não existe almoço grátis no mundo físico. Também não existe almoço grátis no mundo psíquico. Se você não quer continuar sendo o fantoche das circunstâncias, né? Dos programas que foram criados na sua mente, através de repetição. Se você não quiser continuar sendo o fantoche, você vai ter que dedicar um tempo para sentar, fechar os olhos, se autorregular, se auto-observar, se reconstruir. Senão, você vai continuar sendo aqueles 70, 90, 60, 70 mil pensamentos que vão te levar a fazer as mesmas escolhas e criar as mesmas experiências na sua vida e produzir a mesma química que você. É uma musculação mental. E é insano fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente, né? Nem fui eu que inventei essa. Eu fiz uma frase, eu comecei a imersão com esta frase, né? Na verdade, não é exatamente essa, né? Mas eu comecei com um texto. Eu vi um texto no livro e eu adaptei o que estava escrito no livro para o contexto empresarial, né?
E aí eu vou convidar o comandante que está ouvindo a gente a imaginar o que eu vou falar agora, né? Existe uma empresa no futuro muito mais evoluída que a empresa que você tem hoje. Essa empresa, as coisas funcionam. Essa empresa tem um time engajado. Essa empresa bate meta. Essa empresa tem excelência. Essa empresa os clientes amam. Os clientes falam bem, os clientes voltam lá. Essa empresa encara os problemas com graça e leveza. Essa empresa está sempre surpreendendo em termos de resultado. As pessoas estão felizes por estar lá. E todo mês tem comemoração nessa empresa. Essa empresa do futuro está chamando a atenção de você agora no presente. Para que essa empresa no futuro exista, você tem que começar a mudar o que você está fazendo agora. Porque senão corre o risco dessa empresa no futuro ela morrer. Ela não vai existir se você não começar a mudança agora. Então a melhor hora para você mudar alguma coisa é agora. Porque senão no futuro essa empresa não vai existir. Então ela chama a tua atenção agora. Então fica imaginando essa empresa no futuro como ela é. Né? Respira, sente, vê a emoção, vê os sentimentos. Projeta isso na sua mente. E agora você pode tomar uma decisão de fazer algo diferente. Então, essa empresa no futuro está chamando a tua atenção agora. Para você fazer essas coisas agora. Então, já só de falar isso, eu falando isso, eu fico mentalizando isso. Né? Então, essa empresa no futuro está me chamando minha atenção agora. Eu preciso agir agora desse jeito para criar essa empresa no futuro. Né? E se bem que a nossa dimensão de tempo, quando a gente vai para a física quântica, nossa dimensão de tempo ela é linear. Né? Mas na física quântica ela não é linear. Enfim, assunto complexo para outra hora. Então é assim, se você começa a mentalizar isso, se você começa a ver isso, se você começa a sentir isso, se você começa no teu corpo gerar essa química, em um tempo que não é linear, essa coisa já aconteceu. Num tempo que não é linear, essa coisa já aconteceu. Então, se você repete isso com muita frequência, com muita frequência, com muita frequência, isso já aconteceu num tempo que não é linear, né? Mas ele vai acontecer de maneira física aqui também, num tempo linear. Exatamente. Mais ou menos isso. E outra coisa, né? Dá o mesmo trabalho, hein? Qual o trabalho de pensar que as coisas vão dar errado e que não tem jeito, ou que isso é assim mesmo e pensar que tem um jeito melhor, um jeito mais fácil? Eu acho que é a mesma coisa que fumar. Por exemplo, eu já fumei, certo? Então, você quando fuma, né? Você tá fumando, você tá aspirando aquela fumaça, é ruim, você sente um cheiro ruim, mas no outro dia você acorda e fala, deixa eu fumar de novo, sente esse cheiro ruim, né? E aí quando você para de fumar, que você respira, você fala, quando você entra num bosque, numa floresta, né? Que você respira, você fala, que ar gostoso, né? É o mesmo trabalho, respirar um ar gostoso e respirar o ar do cigarro. Mas as pessoas viciam, e aí você respira o ar do cigarro. Posso discordar de vocês? Discorda, eu adoro. Eu acho que não dá o mesmo trabalho. Sabe por quê? Dá um trabalho diferente? Que legal. Sabe por quê? Olha só, as pessoas falam muito isso, né? Dá o mesmo trabalho pensar grande ou pensar pequeno, pensar isso ou pensar aquilo. E não é verdade. Se a gente voltar para a analogia da estrada de terra, qual vai ser mais fácil? Ter esse pensamento que eu já estou habituada a ter, que vai produzir a química que eu estou habituada a sentir, ou ter este pensamento aqui que é completamente novo, que está totalmente fechado, não tem esse caminho neural. Este aqui vai demandar muito mais esforço para você manter aquele novo pensamento. Porque um pensamento não é só um pensamento, ele precisa te levar a fazer uma nova escolha, que precisa te levar a ter um novo comportamento, que vai então criar uma nova experiência. Não é só um novo pensamento, o novo pensamento até é mais fácil, pode pensar e tal, mas você vai ver que até um pensamento, às vezes, gera um nível de resistência interno. Quando você pensa, talvez algumas pessoas, Marcelo, quando você fez essa visualização, talvez a pessoa tenha sentido assim, nossa, isso é tão distante para mim, isso é tão impossível para mim. E geralmente são essas pessoas que postergam a decisão de participar do EAG, porque, né, é algo muito distante. Então, não dá o mesmo trabalho você pensar... Dá mais trabalho no começo. Dá mais trabalho no começo, porque não tem aquele caminho neural, ele está fechado ainda. Lembra que eu falei que você vai precisar de um facão para tirar e abrir um novo? Esse é o nível de esforço que você tem que fazer no início para começar a ter um pensamento diferente, ter um comportamento diferente, etc. O nível de esforço que você tem que ter. É a resistência que a pessoa sente quando ela fala... depois eu faço, depois eu vou fazer o EAG, mas não agora. Esse é o nível de resistência. Ela quer voltar para a mesma estrada, entendeu? Então, não dá o mesmo trabalho. Você ter um pensamento habitual é muito mais fácil do que você ter um pensamento diferente.
O pensamento em si não, mas você entendeu que não é só o pensamento, é a escolha que vai vir depois. O pensamento e a ação em conjunto. Porque você pode estar aqui, ó, na estrada. Eu vou pra cá. Mas na hora de fazer a escolha diferente, ele faz a escolha do dia anterior. E ele vai pelo mesmo caminho. Entendeu? Entendi. Muito bom. Uau, comandante. Eu quero saber o que você achou desse episódio. Eu quero que você deixe seus comentários. Aliás, encaminha isso pro teu time. Ou se você é do time, encaminha isso pro dono da sua empresa. Encaminha isso pro teu sócio, pra tua sócia. Muitas vezes você está no modo sobrevivência porque você está alimentando pensamentos ruins quando você deveria... Você está no modo automático, né? No modo de sobrevivência e ficar apagando incêndio. E você alimenta esses pensamentos quando você deveria, né, usar o teu lado criativo, né? Usar o teu cérebro para criar uma empresa diferente, criar produtos inovadores, né? Cuidar do atendimento do teu cliente, atender teu cliente de uma forma que ninguém mais atenda. E você está gastando toda a energia criativa no apagar incêndio ou no modo de sobrevivência. Então, encaminha, me fala se você gostou, se não gostou. A gente vai chegando aqui no finalzinho, Rogério. Vai anotando o teu comando, né? Vai anotando o teu comando. Esse aqui é aquela hora que a gente fala... Tá acabando. Né? Tá Nossa, acabando, passou né? voando aqui. Eu fui olhar o relógio e tomei até um susto. Falei, nossa senhora. É muito bom essa conversa. É muito bom. É muito boa. Ô, Liz, olha só. A gente tem um ritual aqui que a gente fala dos comandos, né? Tá. Então a gente sempre termina e deixa um comando. Eu deixo o comando, o Rogério deixa o comando, você deixa o comando. Então, vai pensando no comando que você vai deixar para os comandantes. O Rogério vai pensando no comando. Eu vou colocar aqui o meu, tá? Eu coloquei 2 comandos. Um que veio aqui no finzinho, né? E o outro que eu tinha colocado no comecinho, quando a gente falou, tá? Deixa eu achar aqui, ó. Um comando é... O cérebro... Cuidado que o teu cérebro não está trabalhando... Não está trabalhando de forma incoerente. E eu coloquei assim, ó. A biologia da mudança é desconstrução do velho e construção do novo. Poxa, esse seria o meu comando. Bom, então já roubei o teu comando, tá? E aqui no finzinho, né? Eu coloquei, o pensamento tem que levar você a fazer uma nova escolha, que vai gerar uma nova ação. Esses são os meus 2 comandos. Rogério, quais são os seus? Ó, num resumo de tudo aqui, né? Tá tudo envolvendo o pensamento, né? O cérebro é que vai determinar tudo que vai acontecer. Então, acho que fica aquele aí do para, respira. Você falou isso. Respira. A gente fala isso brincando aqui. Para, respira, não pira. Respira e não pira. E vamos pensar um pouco mais no que a gente vai fazer para colocar aqui dentro da ação um pouco de razão nas coisas e buscar de fato o objetivo no equilíbrio, na performance, né? Definir o que são as coisas que a gente está buscando. Muito louco a cabeça do ser humano. Vocês roubaram todos os meus comandos. Lizzy, antes de você dar o teu comando, quem quiser te achar, como a pessoa faz para te achar, quais redes sociais você tá? Eu tô no Instagram, mais ativamente, é Liziane, LYSIANE _Fonseca. Esse é o meu Instagram, é a forma mais fácil de me ver em ação. Pelo Instagram. Isso. E o meu comando, então, seria, voltando lá no início, né, quando eu disse que todos nós temos o potencial para genialidade, acho que significa que todos nós estamos sentados no ombro de um gigante. E a gente precisa aprender a cochichar no ouvido do gigante aquilo que a gente quer. Né? E é isso, é essa autoconsciência de perceber esses programas, perceber esses vícios emocionais e decidir tirar o facão do bolso, abrir um novo caminho neural, criar um novo futuro para você, para sua empresa. E o mais legal, gente, de tudo isso é que isso reverbera não só dentro da empresa, como obviamente vocês sabem, né? As pessoas levam isso para os seus ambientes, para os seus lares, né? Para os seus ambientes familiares. E isso reverbera, né? Uma nova consciência, um novo ser humano que está feliz no trabalho, que tem essa performance humana. Todos os pilares estarão equilibrados. Então, lembra disso. Você está sentado no ombro de um gigante. Uau. Aprenda a despertá-lo. Finalizado no estilo, hein? Olha, muitos insights aqui, muitos insights. Lizzy, valeu, obrigado pelo seu tempo. Agradeço. Né? Para mim foi maravilhoso gravar aqui com você, meu fã. Valeu, obrigado. Foi bom demais. Foi bom demais. Adorei. É isso aí, comandante. Se você gostou, deixa seus comentários aqui, segue, dá joinha, dá uma nota 5 estrelas ali pra gente. A gente vai indo, deixa seu comentário que eu quero ver. Valeu! Valeu, pessoal. Obrigada.